Eram apenas 5 horas da manhã. Porém, era o momento em que a jovem mãe retornava após passar a noite toda fora de casa junto com seu filho pequeno de 8 anos. Todas as noites eles saíam, deixavam a casa vazia, já que ela era mãe solteira e sempre preferia levar seu filho consigo a deixá-lo sozinho em casa. Isso porque havia sido relatados muitos casos de roubo na área e as pessoas da cidade eram muito precavidas, especialmente essa jovem, que toda vez que chegava em casa pela manhã, antes mesmo do sol nascer, revisava a sala, os quartos e até a cozinha, garantindo que ninguém tivesse entrado despercebido na casa. O menino às vezes dizia que ouvia ruídos vindos do armário, ou às vezes passos na cozinha e na sala. Sentia que algo estava ali, debaixo de sua cama. Algo que o espreitava. Não era muito frequente, talvez 2 vezes por mês. Para ele, eram monstros que queriam levá-lo embora. Mas para sua mãe, não era assim. Porém, toda vez que seu filho entrava no quarto, ela o via visivelmente assustado por ter ouvido algo. A mãe o deixava no quarto e saía para revisar toda a casa, para depois voltar para onde ele estava e mostrar que não havia nada ali. E assim resolver o problema e acalmar o medo que ele sentia. Na verdade, não era apenas o horário em que ela chegava em casa todas as manhãs, o que era muito estranho. Eles não conversavam com os vizinhos por algum motivo. As pessoas estavam desaparecendo na cidade. Então ninguém confiava em ninguém. Talvez não se sabia o que a jovem fazia da vida. Alguns diziam que era de uma família abastada, ou talvez amante de alguém da cidade. Mas, para inventar fofocas nos ranchos, eles eram muito bons. Bem, eu acho que fofocas são inventadas em todos os lugares. As pessoas só sabiam que ela não morava na área há muito tempo. Alguns vizinhos que madrugavam diziam que antes de ela chegar em casa, tinham visto 2 cães pretos rondando a casa da jovem. Isso os deixava muito intrigados, e alguns temiam que um dia eles os atacassem. As fofocas diziam que eram lobisomens, e que os cachorros que andavam pela madrugada eram os responsáveis pelo desaparecimento das pessoas. E já eram os 3 desaparecidos. Certa vez, a intrometida do bairro disse à jovem que tivesse o cuidado, especialmente por estar sozinha com uma criança na rua. A mãe sempre conseguia controlar a situação de seu filho, até que uma manhã, enquanto o menino dormia, ele acordou com um barulho que parecia vir do armário. Como toda criança, a primeira coisa que ele fez foi se cobrir com um lençol até a cabeça, para poder olhar na direção do armário. O tempo parecia parar enquanto a porta se abria lentamente. E apesar de estar escuro dentro da casa, a silhueta de um homem saindo do armário era muito clara. O menino, muito assustado, tentou se levantar da cama para correr para fora e avisar sua mãe. Mas já era tarde. Aquele monstro que entrou na casa já estava muito perto dele. O monstro pulou e subiu na cama da criança sem fazer quase nenhum barulho. Mal se viam seus olhos brilhantes, além de um leve sorriso por ter capturado a sua vítima. Com uma mão, ele tirou o lençol de cima do menino e com a outra, ele segurava um par de tesouras em forma de cruz no ar. Ele estava prestes a enfiá-las no peito dele. O menino começou a gritar alto, para alertar sua mãe, enquanto o medo que sentia fazia com que seu rosto mudasse repentinamente. Seus olhos ficaram vermelhos como fogo, e a sua pele começou a se encher de pelos. Seus dentes se transformaram em enormes presas, conseguindo distrair aquele monstro que o atacava. Dando o tempo necessário para sua mãe para entrar rapidamente no quarto, destruindo a parede e agarrando aquele monstro pelo pescoço para aniquilá-lo em um instante. O corpo daquele monstro, jogado no chão, segurava as tesouras em sua mão e um rosário no que restava de seu pescoço, revelando que não passava de um homem normal, talvez um padre. A mãe transformada estava no chão, comendo algumas partes do corpo. Depois, foi até seu filho para confortá-lo após o enorme susto que ele havia tido. Enquanto sua mãe acariciava sua cabecinha com suas longas e peludas mãos, o menino disse: "Mamãe, acho que os monstros nos encontraram mais uma vez." "Não se assuste, filho.
Iremos embora esta noite. Teremos que ir para outra cidade nos alimentar. O filho perguntou: Você acha que eles vão nos seguir de novo, os monstros, mamãe? Não sei, filho, mas eu sempre estarei aqui para te proteger deles. Naquela noite, mãe e filho deixaram aquela cidade em direção a outro lugar, onde certamente as pessoas começariam a desaparecer e eles seriam perseguidos pelos monstros novamente. Quando se mudaram para uma zona rural, não imaginavam que viveriam algumas coisas sobrenaturais. O ano era 1965. Saíram do estado de São Paulo para morar num sítio próximo de Urupema, no estado do Paraná, numa região de um grande capão de mata na Serra das Torres, onde a pecuária estava começando a ser desenvolvida em um local quase engolido pela floresta de araucária. Quando Miguel chegou ao sítio juntamente com seu irmão João e sua cunhada Lia, ele estava viúvo e com um filho recém-nascido. Ele era casado com a irmã dela, 2 irmãos de sangue casado com 2 irmãs de sangue. Ela também estava com um filho pequeno, amamentando, e criou os 2 meninos. O que os dois enfrentaram naquele sítio foi algo de deixar qualquer homem apavorado. Os primeiros meses morando lá foram relativamente normais. Se ocupavam de fazer uma rotina de trabalho onde Lia cuidava da criança e da casa enquanto eles cuidavam da lavoura e dos animais. E ao final do dia faziam o aceiro das cercas que ficava aos fundos do terreno, onde ficavam as plantações de milho e dava limite às terras do antigo morador. Os 2 eram retireiros e aprenderam o ofício de ordenhar vacas com o pai deles. O trabalho na lida com um pequeno rebanho de gado, de vacas leiteiras, era bem cansativo. Tinha alguns porcos e uma incontável quantidade de galinhas. Além dos pinhões, a plantação de milho era a fonte de sustento dos animais e a lavoura demandava muito trabalho. A casa onde moravam não era muito grande, mas tinha uma varanda enorme na porta da cozinha que dava para a frente da grande mata. O terreiro aos fundos era bem amplo, com alguns pés de bananeiras que desapareciam subindo a mata dentro. Com o tempo, Lia começou a cultivar uma generosa horta, onde se dedicava algumas horas do dia cuidando do trabalho com as hortaliças. Um grande pé de araucária fazia sombra em todo o quintal em boa parte do dia, onde ela deixava os meninos dentro de uma caixa forrada com cobertores, enquanto trabalhava no plantio das mudas. O curral era imenso, inteiramente construído com as madeiras das araucárias, cercado por uma pastagem muito boa para os animais. A granja dos porcos ficava logo ao lado dele, enquanto que o galinheiro ficava aos fundos da casa, praticamente debaixo do pé do enorme pinheiro. Algum tempo depois que se instalaram, receberam a visita do proprietário do sítio, que chegou acompanhado de um pequeno caminhão que trazia mais algumas vacas, todas estavam prenhas. O proprietário trouxe 2 armas de fogo, eram 2 rifles, aconselhando que fosse melhor andar sempre armado. Segundo ele, ali havia muitas queixadas. Ele não demorou muito e logo foi embora, desejando que ficassem por muitos anos por ali, já que constantemente famílias entravam e saíam daquelas terras em questão de meses. Depois de fazer o desembarque dos animais, o motorista do caminhão veio conversar com eles, dizendo que por nenhum salário ele ficaria naquele lugar. Isso foi o motivo para prolongar a conversa entre eles. Então se sentaram na madeira do curral para ouvir atentamente ao que aquele homem dizia, pois há anos ele prestava serviço para o proprietário do sítio, fazendo o transporte de animais para aquele local, e conhecia bem a fama que passou a envolver aquele lugar. Relatos que, alguns anos antes de se mudarem para lá, ali nos fundos, morou um senhor já de idade avançada, com uma áurea sombria, conhecedor e praticante de magia negra. Tinha uma estatura baixa, pele muito branca e olhos profundamente azuis, que ficou conhecido como criador de porcos. Morava só, mas a sua maior fama foi por ele ter sido considerado uma pessoa antipática e com inclinação para coisas do mal.
Diziam que ele tinha domínio sobre os seus animais usando seus conhecimentos e ajuda de espíritos malignos. Suas terras ficavam ao fundo do sítio onde moravam. Praticamente dentro do capão de mata, ele capturava porcos selvagens para cruzar com seus animais domésticos, a fim de obter novas raças e lucrar com as vendas. Havia feito várias cruzas. Apesar de ser um homem já de idade avançada, fora muito ganancioso, um dia todos os moradores antigos do sítio se assustaram com o barulho que os porcos estavam fazendo. Ao longe parecia uma verdadeira matança. Os gritos dos animais eram de botar medo em qualquer um. Assustados, correram até lá para poderem oferecer ajuda, mas quando chegaram à cena, que viram que foi um verdadeiro horror, um porco maior, que era o resultado da cruza com o javali, estava devorando os mais fracos. Procuraram pelo dono deles, mas não o encontraram em lugar nenhum. Temendo serem atacados por aquele animal, eles fugiram. Certamente os porcos sobreviventes escaparam do cercado e passaram a viver dentro da mata. Dias depois, quando voltaram ao lugar, não encontraram mais nenhum animal e nem sinal do velho. Seu desaparecimento foi um mistério que ninguém nunca soube explicar. Anos se passaram e ninguém apareceu para reivindicar direitos de herança e o lugar se tornou abandonado. A vasta vegetação cobriu todo o lugar que logo desapareceu embaixo dos enormes pés de pinha, fazendo o povo acreditar que o local fosse amaldiçoado, por ter sido utilizado pelo feiticeiro para fazer seus rituais e por si mesmo acabou provocando seu próprio fim. Coincidência ou não, após acontecer esses fatos, muitos animais domésticos começaram a ser encontrados, parcialmente devorados, e algumas pessoas passaram a avistar um vulto de um grande animal, pesado, de pelagem negra, que percorria as noites nos sítios e fazendas, causando verdadeiro pânico naquela região em determinadas noites do ano. Boatos de que o velho criador de porcos havia se transformado em um perigoso animal passou a existir. Logo as pessoas começaram a evitar sair de casa ao final do dia, temendo que pudesse encontrar um lobisomem. Atormentados com aquela revelação, eles resolveram não contar nada para Lia. Evitavam deixá-la sozinha e sempre a preveniam de não deixar as portas e janelas abertas ou que os meninos ficassem longe de suas vistas. Alegaram que o lugar onde agora moravam era praticamente dentro do mato e por ali havia muitos animais selvagens. Viveram ali sempre com a sensação de que algo sobrenatural estivesse próximo de acontecer. A sensação de estarem sendo vigiados por uma força invisível era bem forte. Os fatos sobrenaturais começaram quando a quaresma chegou, às poucas semanas de completar 6 meses morando naquele lugar. Era mês de abril e o outono daquele ano estava com a temperatura muito baixa. O frio era intenso, chegando a cair geada durante a madrugada. Fizeram muitas melhorias no local e uma delas foi cercar todo o terreiro com cerca de alambrado para a proteção de todos e também dos animais que viviam no quintal. Tinham 3 cachorros e as aves do galinheiro. O primeiro acontecimento foi em um final de tarde. Era quase noite quando o marido de Lia chegou quase sem fôlego em casa, dizendo que uma cabeça de porco havia sido jogada bem próximo dele enquanto capinava a plantação de milho. E em seguida vários porcos selvagens passaram correndo a poucos metros dele, fugindo de algo adentrando a mata. Ele chegou tão assustado que seus olhos ainda estavam arregalados por estar incrédulo com aquilo. Cético, Miguel foi até o local sozinho. João estava em estado de choque. Ao cair da noite, ouviram um tiro e logo ele retornou muito assombrado, dizendo que a cabeça veio rolando para cima dele e que só parou quando ele atirou. No espaço de uma semana, passaram a vivenciar coisas estranhas durante a noite. Ouviam barulhos de caminhar de um animal pesado em volta da casa pelo lado de fora do alambrado e grunhidos que lembravam o roncar de um porco. Nem mesmo os cães latiam para afastá-lo. Certa manhã, encontraram os cães encolhidos debaixo do tanque de lavar. Estavam assustados, acuados e tremiam.
Não puderam acreditar. Bem atrás do galinheiro, parte do alambrado estava destruído e abaixo dele, um grande buraco no chão havia sido cavado, dando acesso ao quintal. Sem entender o que poderia ter causado aquilo, o fato os deixou assustados, tanto quanto os cães. Era certo que eles viram algo sobrenatural, que os fizeram buscar abrigo dentro da varanda. Várias galinhas foram mortas e deixadas no local, sem sinal de ferimentos. Fizeram uma busca por todo o sítio na tentativa de encontrar alguma pista que esclarecesse. Voltaram contando que a lavoura de milho havia sido parcialmente destruída durante a madrugada. Os pés de milho estavam no chão e as espigas devoradas, certamente por uma manada de queixadas. Ficaram por longas horas tentando entender esse fato. Muita coisa não parecia simples de aceitar. Como eles não ouviram nada? E por que os cães não latiram? Um animal predador entrou e matou as aves sem se alimentar de suas carnes. E por que fez isso no mais profundo silêncio? Por muitas noites, os roncos aterrorizantes e muito assustadores desse animal passou a despertar um medo profundo naquela família. Ele parecia estar cercando a casa. Naquele tempo ainda não tinha energia elétrica no sítio e passaram a fazer uma grande fogueira no sítio do quintal para afastar a presença daquela criatura e funcionou por alguns dias. E foi durante esse período quando João e seu irmão saíram de manhã bem cedo de casa para ordenhar as vacas e eles viram algo que os deixou incrédulos. Ainda durante a madrugada, após a ordenha, enquanto retiravam 2 dos lampiões que deixavam suspensos nos caibros do curral para retornarem para casa, todos os animais entraram em pânico dentro do piquete, correndo de um lado para o outro, tentando fugir de algo. Miguel alcançou rapidamente seu rifle e um rosnado sinistro ecoou ao seu ouvido antes de um bezerro ser brutalmente atacado por um animal monstruoso, dotado de uma fúria incontrolável, e seu tamanho era descomunal, com presas afiadas que pareciam lâminas e olhos vermelhos que exalavam pura maldade. Aquele ser o abocanhou pelo focinho, arrastando fora do curral, não deixando a mínima chance do pobre ser salvo. A visibilidade era bem pouca e Miguel atirou na direção daquele vulto, não tendo certeza se havia acertado o tiro. O medo tomou conta deles que, paralisados, permaneceram ali por vários minutos em cima do mourão da porteira do curral, ouvindo a criatura se afastar em meio aos berros do garrocha e a neblina densa que cobria toda a atmosfera. Não puderam ver com nitidez, mas os poucos segundos onde a claridade do lampião alcançou no momento exato do ataque, puderam constar que aquilo não era um animal comum. Era um animal enfeitiçado, pois seus olhos brilhavam como brasas. Chegaram em casa com as pernas trêmulas pelo desespero. Não sabiam ao certo o que era aquela criatura. João estava pálido, dizendo que aquilo era um porco imenso e enfurecido. Parecia o próprio Jânio. Miguel achava que só podia ser um lobisomem, pelo tamanho e sede de matar. Os dois concordavam apenas em uma coisa, que o animal era grande, de pelagem muito preta e olhos vermelhos. Cientes da ameaça que agora rondava a casa, eles decidiram caçar esse animal. Armou-se de seus rifles e saíram, deixando Lia aflita, porém protegida dentro de sua casa com as 2 crianças. O frio era intenso, a temperatura estava em 2 graus negativos. Saíram perto das 15 horas, e conforme eles foram avançando dentro da mata, notaram pegadas profundas no chão e um fedor podrido, parecia de algo em decomposição, que acompanhava todo o caminho que eles trilhavam. Quando avistaram uma clareira, se aproximaram dela, notaram um grande e estranho círculo que lembrava um ninho feito de galhos e folhas, onde a claridade do sol batia num raio perpendicular. Extraordinariamente, João notou algo que se moveu no canto de seu olho. Um vulto, uma sombra sinistra com uma silhueta humana, usando uma capa preta, se movia lentamente a meio metro do chão e antes de sumir, bem diante dos seus olhos, como fumaça negra, o olho daquele espectro misterioso o encarou por alguns segundos e aquilo congelou a sua alma. Em seguida, um enorme porco, com uma pelagem grande e negra, apareceu emergindo das sombras das árvores e caminhou para o centro daquele ninho.
Boquiabertos, eles viram quando a cor dos olhos do animal mudou, evidenciando que estava sob a influência de forças sombrias. Eram os mesmos olhos de brasas do animal que atacou o bezerro. Atiraram. Foram 2 tiros certeiros na cabeça que fez o enorme porco cair no chão. Ainda se debatendo, João pegou um punhal que trazia consigo e cravou naquele animal. Eles começaram a notar que aquele vulto de porco estava se formando em uma fumaça escura e um murmúrio passou a ser ouvido por eles. Imediatamente, eles saíram correndo daquele lugar, ao perceberem que estavam enfrentando algo muito maior e perigoso do que eles imaginavam. Com a morte daquele pobre animal, aquela entidade maligna havia perdido sua forma de espalhar maldade e destruição. Após esse fato, o futuro era incerto, mas continuaram por mais alguns anos morando naquele lugar e nunca mais presenciaram nada sobrenatural. Apenas tiveram que aprender a lidar com as queixadas que insistiam em devorar as plantações de milho. Caros amigos, obrigado por chegarem até o final desse vídeo. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esses 2 relatos que foram enviados hoje. Vocês acham que são reais? Deixe o seu comentário e sua opinião. Também deixe o seu like, é muito importante, porque ajuda o canal a crescer. Galera, eu também peço que vocês verifiquem se vocês estão inscritos no canal. O YouTube, infelizmente, ele está cancelando a inscrição de alguns inscritos do canal. Então, eu peço que vocês verifiquem se vocês estão inscritos. Caso não, vão lá e se inscrevam novamente e ativem o sino de notificações para sempre serem avisados de novos vídeos que serão postados aqui no canal. Se você visita o canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e muito obrigado pelo carinho e pela força e nos vemos no próximo vídeo.